Bom, gente, hoje a gente vai ver como pesar um planeta. Quer dizer, como achar a massa de um planeta, né? Quando eu era pequeno, eu tinha em casa dois alfarrábios, que eram livros antigos, né? Um deles se chamava Aritmética Progressiva, de 1937, e o outro se chamava Elementos de Cosmografia e Geografia Geral, ele era de 1922. Esses dois livros me fizeram tomar gosto pela matemática e pela astronomia. É muito bom ler esses livros antigos que a gente aprende muita coisa interessante. Por exemplo, eu vi lá no livro de aritmética que o símbolo arroba, que hoje tanta gente usa em computação, na verdade já era usado para designar uma unidade de massa equivalente a 15 quilos, né, que se usava para pesar gado, coisa assim. E também o livro de cosmografia aí tem uma informação muito interessante, que é que havia um observatório astronômico em plena Avenida Paulista. Imagine se fosse hoje com essa poluição, exagerando, não dá nem para ver a Lua, né? Gente, e nesse livro de cosmografia também não tinha o planeta Plutão, nem sequer ele é citado. Voltando à vaca fria, essa expressão significa retomando o assunto inicial, né? Como fazer para descobrir a massa de um astro qualquer? Isso de descobrir a massa fica bem facilitado caso esse astro tenha um satélite, né? Quer dizer, tenha um corpo que gira em torno dele. Para simplificar, nós vamos fazer algumas suposições aqui, né, numa situação ideal. A primeira é que as órbitas serão consideradas perfeitamente circulares, tá? O astro G que estiver gravitando terá massa desprezível em relação ao astro C, que será o centro da órbita, tá? Também a gente não vai levar em consideração outros astros, né, perturbando as órbitas. E também a gente vai usar exclusivamente a mecânica newtoniana. Para a gente manter um corpo de massa m girando numa circunferência perfeita de raio r em torno de um ponto C, com uma velocidade constante v, a gente tem que exercer sobre esse corpo uma força, vamos chamar de Fc, que é igual a massa do corpo vezes a velocidade escalar dele ao quadrado sobre o raio da circunferência, tá? Essa força tem que ser constante e perpendicular à direção do movimento desse corpo, tá? A gente pode fazer isso usando um barbante, por exemplo, né? A gente amarra um corpo na ponta de um barbante e começa a girar. A força que a gente vai ter que fazer sobre o barbante para manter esse corpo girando com velocidade constante é essa daí, mv ao quadrado sobre r, né? E uma outra maneira, que é a que existe no universo, é a força gravitacional. A força gravitacional obedece à lei de Newton, né? Que diz o seguinte: a força gravitacional Fg que um corpo C de massa M maiúsculo exerce sobre um corpo G de massa
m minúsculo e que esteja distante r é dada pela fórmula Fg é igual a G m maiúsculo vezes m minúsculo dividido por r ao quadrado. É a famosa matéria atrai matéria na razão direta das massas no inverso do quadrado das distâncias, né? E esse G é chamado de constante gravitacional. A gente, nesse vídeo, não vai precisar dela, tá? Do valor desse G aí. No caso de G orbitar um certo corpo C, nós vamos ter o seguinte, que a força que eu preciso para manter ele girando é igual à força gravitacional, né? Então a gente pode igualar mv ao quadrado sobre r é igual a G m maiúsculo m minúsculo sobre r ao quadrado. E daí a gente chega à conclusão que a velocidade ao quadrado é igual a G que multiplica a massa do corpo central, né, dividido pela distância. Vamos supor que t é o tempo que G demora para dar uma volta completa em torno do C. Assim, a gente tem o seguinte, que a velocidade v pode ser dada por 2πr, que é o comprimento da circunferência, né, dividida pelo tempo, que é t. Substituindo v ao quadrado por 4π ao quadrado r ao quadrado, né, a gente vai chegar à conclusão que a massa do corpo central ali é 4 vezes π ao quadrado vezes r ao cubo dividido por g, que multiplica o período, que é t ao quadrado, né? Então, isso daí vale para qualquer corpo, para Júpiter, para a Terra, para o Sol, tá? Então, vamos supor que mj é a massa de Júpiter, mt é a massa da Terra, tc é o período de revolução de Calisto em torno de Júpiter. Calisto é uma lua de Júpiter, né? E esse é o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno de Júpiter. TL é o período de revolução da Lua em torno da Terra. Mais ou menos um mês, né? E RC é a distância de Calisto a Júpiter, e RL é a distância da Terra à Lua. Então a gente vai ter o seguinte, que a massa de Júpiter é 4π ao quadrado RC ao cubo sobre GT ao quadrado. E MT, que é a massa da Terra, é 4π ao quadrado, a distância da Terra à Lua ao cubo dividido por G vezes T ao quadrado, sendo esse T um mês, né? O período que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, MJ dividido por MT vai ser a quantidade de vezes que a massa de Júpiter é maior do que a da Terra, tá? E fazendo as contas aí, a gente chega à conclusão que MJ sobre MT é RC sobre RL ao cubo vezes TL sobre TC ao quadrado. Substituindo aí pelos valores, a gente chega à conclusão que Júpiter tem uma massa 315,48 vezes maior do que a da Terra. A massa de Júpiter que a gente encontra assim nas tabelas, né, deve estar certo, eu suponho, é 317,8 vezes a massa terrestre.
Então fica a seguinte pergunta: se eu tivesse usado os dados de uma outra lua, como, por exemplo, Ganimedes, daria o mesmo resultado? Eu fiz os cálculos e sim, obtivemos então 315,51, tá? Que é bem próximo de 315,48. O motivo de dar o mesmo resultado é uma consequência da terceira lei de Kepler, né? Aí dá o mesmo resultado para Ganimedes, Calisto, Europa, Io, qualquer satélite de Júpiter, né? A terceira lei de Kepler diz o seguinte: se dois astros A e B orbitam o mesmo astro, então a distância de A ao cubo dividido pelo período de A ao quadrado é igual à distância de B ao cubo dividido pelo período de B ao quadrado. E se a gente quisesse saber a massa do Sol em massas terrestres? A gente poderia usar aquela formulinha ali, né? Do cubo e quadrado, e usando os dados da Terra, né? 150 milhões de quilômetros é a distância da Terra ao Sol e 365 e um quarto de dias é o período de translação da Terra. Aí a gente obtém que a massa do Sol é 333.522 vezes a massa da Terra. Nas tabelas aí, que devem estar certas, né, a gente encontra que a massa do Sol é 332.900 vezes a massa da Terra. Agora vamos navegar um pouquinho na maionese, né? Alpha Centauri é uma estrela tripla. Ela tem Alpha Centauri A e Alpha Centauri B bem próximas uma da outra, né? E tem um terceiro componente aí dessa estrela que é Próxima Centauri. Ela é bem mais distante de Alpha A e Alpha B, né? E ela orbita o centro de gravidade de A e B. Ela tem uma distância de 8.650 unidades astronômicas do centro de gravidade de A e B. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. E ela demora 550 mil anos para dar uma volta completa em torno do centro de gravidade de A e B. Aí a pergunta é: qual é a massa de A mais a massa de B? Não se pode esperar um resultado muito preciso quanto a isso, porque os dados têm só dois algarismos significativos, aí, por exemplo, 550 mil anos, né? Então, a gente fazendo os cálculos encontrou que a massa de A mais a massa de B é 2,14 massas solares. Ou o que aparece aí nas tabelas é 2,05, né? Nós temos uma aproximação aí de só dois algarismos significativos, tá? Tá bom então, gente. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.